Inicialmente, é importante se fazer uma distinção entre os termos câncer e cancro. A despeito de ambos poderem ser utilizados como sinônimos, porquanto ambos significam caranguejo, termo esse que deriva do grego carquinos, que significa caranguejo, e que foi introduzido na literatura médica pelos médicos Hipócrates e Galenos, que notaram as semelhanças existentes entre as lesões de câncer que apresentavam vasos dilatados com as patas do caranguejo, daí esse termo câncer ou cancro. Entretanto, é importante se fazer a distinção entre câncer, doença maligna, do cancro sifilítico, que é uma lesão infecciosa causada pelo treponema pallidum, sexualmente transmissível, que não importa em potencial de malignidade. Uma outra distinção importante referentemente a termos é no contexto da diferença entre incidência e prevalência do câncer. Quando se usa o termo prevalência, está se referindo ao número total de casos. Por exemplo, o número de pessoas que atualmente estão vivendo, por exemplo, com o câncer de mama. E quando se refere ao termo incidência, incidência se refere ao número de casos novos. Por exemplo, entre 2023 e 2025, estima-se que cerca de 15 mil novos casos foram diagnosticados no Brasil. Desses, aproximadamente 10 mil em homens e 5 mil em mulheres. Então, esses são dados relativos à incidência do câncer. Também é importante se ressaltar a importância do diagnóstico precoce no contexto do câncer oral. Porquanto o diagnóstico precoce, ele importa numa maior possibilidade de cura, maior possibilidade de sobrevivência, menor taxa de mortalidade, um tratamento menos agressivo, uma melhor qualidade de vida para o paciente. E nesse contexto do diagnóstico precoce, é importante se ressaltar a biópsia. A biópsia como um método de se estabelecer o diagnóstico, se confirmar o diagnóstico, por exemplo, de uma lesão pré-maligna, de uma lesão displásica que apresente alterações epiteliais de maneira a confirmar se essas alterações displásicas já configuram um câncer ou não. Também, com base na biópsia, se estabelece o grau de malignidade da lesão, ou seja, o tipo histológico do câncer, se é, por exemplo, um carcinoma de células escamosas, um carcinoma basocelular, se é um sarcoma, um linfoma, e assim por diante. E com base também na biópsia, se estabelece o tratamento, porquanto uma modalidade de tratamento para um carcinoma basocelular pode necessitar de um tratamento menos agressivo do que, por exemplo, para um carcinoma espinocelular. E é importante se ressaltar que nesse contexto da biópsia, apesar de existir, é importante que se ressalte um risco esse mínimo de uma oncotaxia, ou seja, de você, por meio da realização da biópsia, induzir uma reação inflamatória essa que promova a síntese e secreção de mediadores químicos quimiotáticos que poderiam atrair as células cancerosas para esse local, por exemplo, no caso de você realizar uma biópsia de uma lesão benigna, esse risco da oncotaxia ele é mínimo comparado a todas essas vantagens reportadas anteriormente no contexto do diagnóstico precoce do câncer. Também, relativamente ao diagnóstico precoce do câncer oral ou do câncer de uma maneira geral, é importante se ressaltar que a curto prazo ele interfere nessa incidência do câncer, porquanto ele, por ser precoce, ele pode induzir um aumento no diagnóstico desses casos de câncer. Por outro lado, a longo prazo,
como o diagnóstico foi feito precocemente, a sobrevida desses pacientes pode aumentar e, consequentemente, interferir também no número de mortes, no diagnóstico, na identificação dessa taxa de mortalidade. E, de fato, quando você analisa os dados referentes ao câncer oral, à cavidade oral, cuja a detecção visual desse câncer, seja pelo paciente, seja pelo pessoal que atua na área da saúde, seria pertinente no contexto de um diagnóstico precoce, a sobrevida dos pacientes, em média, para o câncer de soalho de boca em língua, é algo em torno de 50%, 55%, 60%. Quando você analisa o câncer de lábio, cujo diagnóstico precoce é detectado com maior frequência, você percebe que a sobrevida é algo em torno de 90%. Então, esses dados ressaltam a importância do diagnóstico precoce relativamente à cura do paciente com câncer, de uma maneira em geral e especificamente no caso do câncer oral.